o guia para o investidor brasileiro começar 2025. Os fatores que vão mexer com seus investimentos e as perspectivas para os bancões brasileiros. Vamos aos destaques do Giro do Mercado desta semana. Em 2024, o mercado financeiro brasileiro enfrentou significativa volatilidade, influenciada por fatores como alta do dólar, questões fiscais e instabilidades políticas. Nesse contexto, Felipe Miranda e Rodolfo Amistalden, fundadores da Empíricos, sugerem que os investidores aproveitem as oscilações de curto prazo para obter lucros em 2025. Eles recomendam cautela com empresas altamente alavancadas e sugerem investimentos defensivos. Eu acho que existe nesse momento uma depressão muito grande envolvendo o Brasil, né? E você falou agora, né? Matamos a renda fixa ali em 2021, né? 2020 para 2021, e agora de algum modo estão condenando qualquer kit Brasil associado a qualquer assunção de risco, seja através de fundos multimercados, através de títulos indexados mais longos, ou através de bolsa, ou através de fundos imobiliários, até porque a correlação entre essas coisas é muito alta, né? E acho que a minha recomendação para esse momento, olha, nas horas, todo mundo gosta de repetir, né, suar descolado, a frase do Buffett, né, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, e é bonito você repetir isso, mas é muito difícil executar, porque não parece que as coisas vão melhorar de fato. Mas então, assumindo, né, qual que seria como está a minha cabeça, né? Não estou dizendo que será um ano fácil, nem que as coisas estão fáceis, nem que necessariamente elas serão corrigidas em 2025. Né? Mas a minha recomendação é, dado que você vai ter, né, assumindo que não há crianças na sala, todo mundo aqui é maior e vacinado, que não sei se é uma premissa muito forte vacinado nessa altura do campeonato, mas vamos lá, você vai ter lá uma boa posição em pós-fixados, você vai ter uma posição boa em dólar, você vai ter uma posição defensiva em ouro, você vai ter um pouquinho de bitcoins. Dado isso, eu não desistiria do Kit Brasil e estenderia meu horizonte de investimento até o final de 2026. Porque não pode ser que essa coisa ande mal ainda em 2025. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que já haja uma grande melhora. E se tiver a piora, você vai ganhar dinheiro no resto, porque tudo isso aqui basicamente é dólar ou pós-fixado, e você não é que você vai ter perda permanente do seu capital, que isso aqui, de fato, não é volatilidade que a gente tem que evitar. O que a gente tem que evitar é perda permanente do capital. Isso que é risco de verdade. Que vai pular, vai pular. Mas se você concorda com essa minha interpretação de que se a coisa não melhorar em 25, nós estamos contratando para 26 um ciclo de mudança de economia política, o que for ruim em 2025 vai andar muito bem em 2026. Não caia nessa tentação de achar que você vai saber a hora da mudança e na hora que o governo der a sinalização, aí já correu e você não pega mais. Então eu acho que a gente tem que tolerar um pouquinho, obviamente, dilata o horizonte temporal para 26, diversifique em dólar e no pós-fixado, compre boas companhias dentro do que a sua tolerância a risco respeite e não desista do Kit Brasil nesse momento. E espera. Espera. Perfeito. Rodolfo, o que você pode dizer aí para os investidores aqui do Giro? Eu acho também que é um ano é uma espera, não é uma espera preguiçosa, né? É uma espera planejada e altamente estratégica, né? Na linha do que o Felipe falou. Você tem que estar esperando devidamente posicionado, né? Não esperar as coisas acontecerem para tomar a decisão. Mas se fosse para chutar, não acho que vai ser um ano maravilhoso, mas ele carrega essa opcionalidade, né, do início da virada, e esses anos acho que são interessantíssimos e você precisa acordar posicionado, porque senão você não pega, né? E acho que 25, pelo menos sob um aspecto, é um ano melhor do que o começo de 25, é melhor que o começo de 24, né? Porque o começo de 24 ele começou com uma herança que se provou meio maldita, que foi desse rally de fim de ano, né? De 23. E como o Felipe falou, né, a gente saiu de um enorme rally que foi motivado por uma queda dos yields nos Estados Unidos, mas também com um grau de esperança maior em relação à política econômica local. E isso gerou um nível de cobrança, né, para o início de 24 muito maior, e depois com uma decepção macro, aí, que foi o retorno dos yields americanos. E 25, nesse sentido, ele não deve nada a ninguém, né? Ele começa com o pior nível de expectativas possíveis. Também não acho que, como eu disse, né, o mercado ele é razoavelmente racional, então ele tem razão de ser para isso.
mas você ser positivamente surpreendido após uma experiência traumática é um pouco mais fácil do que subir 30% em cima de 40%. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma herança ruim e, ironicamente, portanto, melhor para 25 aqui, para esse começo de ano, e se preparar também, porque provavelmente o primeiro semestre vai ser bem diferente do segundo, né? Tem muita gente boa, né? Tanto de economia, mercado ou política, falando que o ciclo eleitoral, no Brasil, né, o trade de ciclo eleitoral pode ser adiantado para fim de 25, né? E aí começa essa loucura que o Felipe falou, mas adiantado é o quê? É dezembro, é novembro, é outubro, né? Então, eu acho que tendo a achar que o segundo semestre pode ser bem diferente do primeiro, né? Mas, enfim, o jogo é jogado e é um ano longo, né? Só digo isso porque eu acho que faz sentido esperar, faz sentido ter o Kit Brasil, como o Felipe falou, mas não pode ser ansioso também, né? A gente vai ter que viver essa virada, né? E essa é a parte mais dolorosa da história, por isso que você tem que ter o seu dólar, a sua Suzano, a sua Porto na carteira, para também ver alguma coisa subindo quando tudo está caindo, né? Isso dá até um conforto emocional, não só para o bolso, mas também para a psique do investidor, né? Se o desempenho foi bastante ruim para os ativos brasileiros, que sofreram grandes perdas em 2024, não podemos dizer o mesmo dos ativos gringos. Os produtos internacionais como Bitcoin, ouro e dólar se destacaram positivamente e estiveram no pódio dos melhores investimentos, compondo o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. No mercado brasileiro, o Ibovespa perdeu 10%. As mais prejudicadas foram as companhias aéreas, como Azul e Gol, e junto com elas também a empresa de turismo CVC. Todas enfrentaram desafios devido à alta do dólar, que aumentou seus custos operacionais. Já a alta da Selic atingiu em cheio os setores do varejo e educação. As ações de Magazine Luiza, Edux e Cogna despencaram mais de 60% cada. Por outro lado, empresas como Embraer, BRF, Marfrig e Santos Brasil apresentaram resultados positivos, beneficiadas por fatores específicos de seus setores. As aéreas, elas têm uma despesa muito dolarizada, muito... As aéreas na alta do dólar vira tempestade perfeita, porque ela tem... Os gastos são em dólar e as receitas são em reais. Então você compra passagem em real. E ela precisa comprar combustível, ela compra em dólar, né? Ela faz o leasing de avião, ela faz em dólar. Então, assim, é o pior dos mundos para eles. O setor aéreo já é difícil por natureza, né? É um setor que carrega um custo muito alto. E quando o custo é em dólar, o dólar sobe, acontece isso com a Gol caindo 85%, a Azul caindo também quase 80%, enfim. Então, e a Gol está lá, né, pedindo Chapter 11 lá nos Estados Unidos. Uhum. Saiu hoje essa notícia do acordo com a Receita, eles têm uma dívida de 5 bilhões e meio, né, entre dívidas previdenciárias, não previdenciárias e tudo mais. Então a Gol está passando por um momento especialmente difícil. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com o setor aéreo no médio e longo prazo. É bom a gente ficar de olho, mas, enfim, a explicação é essa. Varejo é normal, segue taxa de juros, porque o pessoal projeta uma dificuldade em crédito, né, das pessoas de conseguirem crédito, menos consumo, acaba batendo no varejo. Bate também em educação, né? Então a gente está vendo aqui Edux e Cogna também entre os piores, CVC, porque, enfim, pacote de viagem também internacional. E aí você tem que ver a margem, né, de cada tipo, né, de viagem. Então, basicamente, queda é isso, né? Você tem a Cosan aqui no meio que tem uma questão também de alavancagem e tudo mais, que eles ainda precisam endereçar, mas basicamente é varejo e aéreas, né, e turismo, vamos dizer assim, que são os setores mais impactados por juros e dólar, né? E pode piorar em 2025. Pode piorar, como a gente falou, né? Assim, que vai subir ainda mais os juros. Vai subir mais os juros, com certeza. Então, eu acho que até o mercado já deve estar precificando claro. Isso, né? O dólar é que é difícil de precificar, porque você não sabe onde vai bater, para onde vai cair. Então, pode ser que as aéreas e a CVC ainda sofram um pouquinho mais, mas aí é ver como é que se comporta. Altas.
As altas, assim, a gente tem a Embraer não é só uma questão cambial, porque ela vende muito em dólares, né? Então ela se beneficia um pouco da questão cambial, mas é esse volume de vendas que ela está fechando agora no final de 2024, que ela fechou agora no final de 2024, desandou a vender jato, né? Principalmente jato de defesa. A Embraer, a gente tem que lembrar que ela vem de um histórico recente do fracasso da fusão com a Boeing, né? Isso jogou a ação muito para baixo. Então, assim, eu acho que agora ela se consolidou, né? Eu não sei, eu não vi se ela está agora num patamar que é considerado mais justo, né? Histórico, mas a fusão, o fracasso da fusão com a Boeing derrubou, sem fazer trocadilho, a Embraer, derrubou a ação da Embraer, e isso tornou a ação mais atrativa com essa recuperação dela, continuando vendendo jatos e tudo mais, e ela está apresentando aí. E a Embraer ainda tem muita coisa pela frente, né? A Embraer tem esse projeto do Uber voador, né? Então, assim, a Embraer ainda tem muita coisa ainda para apresentar, além da continuidade da venda dos jatos. Marfrig, BRF e JBS. As altas vieram também porque elas vieram de 2022, 2023 difícil, né? A Marfrig, ela chegou a comprar o controle da BRF, então hoje a BRF responde por boa parte, por volta de 80%, está chegando a 80% do resultado da Marfrig, do EBITDA da Marfrig, então se mostrou uma estratégia bem acertada, né? Então a Marfrig está colhendo os frutos desse movimento. O mercado de frango internacional foi bom em 2024, bovino nem tanto, mas também não foi ruim. O mercado interno para bovino foi muito bom, exportações de bovinos foram muito boas, só o mercado americano que ainda está um pouco, não está lá essas coisas. Mas, de modo geral, o mercado para proteína animal melhorou muito em 2024. Então, o resultado das empresas melhorou, e aí melhorou a ação. Então, a JBS é a mesma coisa, a JBS está nesse processo de dupla listagem em Nova York, mas ela continua dando bons resultados, a demanda, e ela é muito diversificada, né? Então, a JBS ela tem a carne bovina, que é o principal, mas ela também tem carne suína nos Estados Unidos, e tem as aves com a Pilgrim's Pride também nos Estados Unidos. Então, e tem a unidade dela na Austrália. Então, ela é muito diversificada, muito grande, e acaba que ela acaba sendo até mais defensiva do que as outras quando você pensa em diversificação. E aí, a partir daí, você tem empresas como a WEG, ela é uma empresa muito sólida, né? É uma empresa, talvez seja a grande representante industrial do Brasil hoje, né? Talvez seja o case de indústria que o Brasil tem de mais sucesso, né? E ela continua, e a alta do dólar também beneficia, ela exporta bastante. Você tem aqui uma coisa curiosa, que a Cielo, né? Que até acabou fechando capital, né? E esse desempenho vem muito disso. A gente ainda tem Petrobras entre as maiores altas, né? Também, Petrobras ON principalmente, e é muito por conta do petróleo, né? Muito por conta do beneficiar do petróleo. E a gente citou mais cedo também, antes de entrar na Sabesp, que passou pela privatização, né? Mas eu acho que agora o mercado está esperando para ver como é que vai ser a nova administração. Então, acho que, resumindo, é isso. Acho que o dólar influenciou mais na queda do que nas altas, eu acho. As altas são mais questões operacionais de cada das empresas. Micro mesmo, né? São mais micro. O macro acabou pegando mais, apesar de Gol e Azul também terem questões micro, mas o macro com o dólar acaba pegando muito para elas. Os bancos brasileiros também enfrentaram um ano difícil em 2024, com queda geral de 14% nas ações. Pior que o Ibovespa, que caiu 10%. Em valor de mercado, o conjunto de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander encolheu 130 bilhões de reais. Para 2025, a perspectiva é de um cenário mais favorável para Itaú e Banco do Brasil. O Itaú, ele é meio que o relógio suíço, né? Toda vez a gente tem, inclusive alguns relatórios colocam o Itaú como um relógio suíço. Quer dizer o seguinte,
ele sempre entrega aquilo que ele promete. Ele provavelmente vai entregar o guidance de 2024, desculpa, porque ele tem não só, como o Renato explicou, a participação do Itaú não é só no varejo pessoa física ali, que é o mais arriscado. Ele tem vários outros segmentos. E um analista que eu conversei, que eu fiz uma matéria para o Money Times, inclusive, ele disse que o Itaú ele cresce em várias áreas. Então, o risco é diluído. Então, se ele não está crescendo tanto em pessoa física, ele está crescendo em outras áreas. Está crescendo em investimentos, está crescendo com o Itaú BBA, que é a área ali que coordena operações de mercado. Então, ele tem várias opções ali para se livrar de uma crise, por exemplo, de uma crise de consumo, de uma crise de inadimplência. Então, ele consegue navegar bem. Uma outra coisa também, Paula, é a Empíricos, que inclusive recomendo o Itaú nessa carteira agora de janeiro. Eles colocam lá uma coisa que eu achei interessante, que o Itaú consegue prever muito bem as viradas, né, de ciclo. E a gente vai ter uma virada de ciclo agora com a Selic a 14%. Né? Obviamente isso vai impactar consumo e vai impactar a economia como um todo. Então o Itaú ele consegue ver lá na frente. Né? Enquanto os outros estão ali enxergando, mais ou menos tateando para ver o cenário, o Itaú consegue enxergar e se prever e se proteger mais. Então o ROI do Itaú, por exemplo, está com 20%, acima de 20% há muitos trimestres. Né? Enquanto o pessoal fica discutindo, quanto que o ROI do Santander vai subir a 20%, quanto que o ROI do Bradesco vai subir a 20%. Inclusive, eu sempre pergunto isso nas conferências, né? Eu acho que os CEOs devem estar cansados de ouvir essa pergunta. Mas eu pergunto o que o pessoal quer saber, né? É um número mágico. Que bom que eles estão assim. Então, eu sempre pergunto e nunca sabem responder. Nunca sabem responder porque é uma coisa muito certa, navegar aqui no Brasil não é uma coisa muito fácil. O Itaú já está com 20% há muito tempo, está entregando o que promete, né? Como eu falei, vai cumprir o guidance. Aí a gente vai ter que analisar como é que vai ser o guidance. Uma preocupação que um analista falou para mim na matéria é o crescimento da carteira. É isso que vai ser observado. O quanto os bancos vão querer se expor ou diminuir o risco. Por exemplo, se tiver um crescimento muito pequeno da carteira, isso pode ser um sinal de alerta ali para os investidores, né? Porque de repente o crescimento vai ficar um pouco menor, os lucros vão ficar mais estáveis. Mas assim, eu cubro assim mais ou menos o mercado há uns 2, 3 anos mais a fundo. E o Itaú sempre foi aquele banco que entregou o resultado e que analistas sempre elogiaram. Assim, acabou caindo 8%, né, nesse ano. Né, aliás, no ano passado, ainda estou em 2024. Mas estamos mudando ainda, calma. Acabou que o Itaú sofreu ali, caiu 8%, perdeu 25 bilhões em valor de mercado, mas de repente... muito por causa do macro, então. Muito por causa do macro. E mesmo assim, Paula, se você for pensar, caiu menos que o Bradesco, caiu menos que o Santander. Então, assim, por mais que o Itaú tenha tido essa queda, caiu um pouco menos. Caiu menos valendo mais, né? Valendo mais. E outra coisa, aí tem a cereja do bolo, né, Paula? Que são, na verdade, os dividendos extraordinários. O CEO o CEO do Itaú já confirmou nas teleconferências, inclusive do terceiro trimestre, que o Itaú vai pagar esses dividendos e vai ser maior do que os dividendos do ano passado. Já foram muito bons, porque inclusive o Itaú tem dividendo mensal, na verdade. Exatamente. Ali, então, realmente, a perspectiva para dividendo de Itaú é ainda melhor do que 2024, é isso? Isso. E aí, a Ágora Investimentos, que é a corretora do Bradesco, fez um cálculo aqui, e eles estão prevendo dividendos extraordinários entre 12,7 bilhões e 20,8 bilhões para o quarto trimestre. Extraordinários, né? Então, por conta de mudanças ali no índice de Basileia, naquela coisa de índice de capital, o Itaú está com excesso de capital. Então, ele vai pegar esse excesso e vai distribuir para os acionistas. Vai presentear o acionista aí com um dividendo extraordinário que... Assim, Paula, esses dividendos extraordinários, eles são esperados há muito tempo, assim, desde o terceiro trimestre. É outra pergunta que sempre cai nas teleconferências, que é quando vão cair os dividendos extraordinários. E ele confirmou isso no quarto trimestre, então vamos esperar aí, quando o banco divulgar seus resultados, provavelmente em fevereiro, quando você tem a safra de resultados,
Do quarto, a gente descobre os números do quarto trimestre, os dividendos extraordinários e o guidance para saber como é que vai ser 2025. Este foi o primeiro Giro da Semana de 2025. Nos vemos na semana que vem.